Olá, amiguinho! Hoje é dia de relato. O relato de hoje é meio gato, meio humano. Esse relato foi enviado por o Luiz e ele disse que na verdade isso aconteceu com seu pai, em Osasco, São Paulo. O pai dele tinha os seus 26 anos de idade quando ele arrumou um emprego muito longe de casa e por isso ele teve que se mudar à casa dos seus pais. Depois de muita procura, o pai de Luiz achou um quartinho bem simples, na verdade um puxadinho atrás da casa de uma senhora. Ele disse que estava muito feliz apesar das regras que a dona da casa impôs. As regras eram: primeiro, não corte nenhuma das rosas do meu quintal. Segundo, não entre na minha casa. Se precisar falar comigo, me ligue. Terceiro, põe o dinheiro do aluguel embaixo da minha porta. E a última regra, não chegue depois da meia-noite. A senhora disse que após a meia-noite ela sempre colocava o seu cadeado no portão principal e se ele chegasse após esse horário, ele ficaria do lado de fora. É claro que ele não concordou, mas aceitou. O pai de Luiz disse que ele tinha 26 anos de idade, era solteiro, então ele não queria ter horário para chegar em casa. Lógico. Mas enfim, ele disse que pelo preço daquele lugar, ele não encontraria nada melhor. Então, ele concordou, ele aceitou. Ele disse que desde a primeira noite em que se mudou, após 1 da manhã em ponto, ele ouvia barulhos de um gato miando, que vinham de dentro da casa da senhora. Ela morava em frente, ele morava no puxadinho e ela morava em frente. Então todo dia, depois da 1 da manhã, um gato miava de dentro da casa da senhora. E essa não era a única coisa estranha que acontecia naquele lugar. Ele disse que nunca via essa senhora, que as janelas da casa dela tinham tipo umas cortinas bem escuras. E ela nunca, mas nunca saía para fora de casa. Mas o que deixava ele curioso mesmo era aquele miado estranho depois da 1 da manhã e as rosas da senhora. Ele disse que nunca viu um gato ali e que esse miado era só depois da 1 da manhã. Dava 1 da manhã, o gato começava. E as rosas também eram bem estranhas, porque ele disse que no tempo que ele morou lá, que foram quase 2 anos, a roseira sempre estava cheia de flor. Não importava a época do ano, ela estava sempre cheia de flores. Quando ele comentava sobre essas regras da senhora com os colegas de trabalho dele e com a família, eles falavam: olha, toma cuidado, ou essa mulher é muito louca ou ela é uma bruxa. Mas ele nunca foi supersticioso, nada, achou que era só mania da senhora, sei lá. E assim foi até que algo aconteceu. Ele conta que era aniversário da chefe dele e como ele não tinha tido tempo de comprar nada, ele resolveu cortar uma das rosas da senhora para dar de presente para a chefe dele. Então de manhã, antes de ele trabalhar, ele pegou uma tesoura e cortou a rosa. Ele disse que a rosa era vermelho, bem vermelho, vermelho escarlate, e era muito, mas muito perfumada. Ele até pensou: eu sei que eu não devia estar fazendo isso, eu não devia cortar a rosa, porque era uma das regras da casa. Mas ele pensou: ela tem tantas rosas, ela não vai nem perceber. E se perceber, eu falo que era um presente, ela vai entender. E afinal de contas, quem ia ligar para isso? Essa senhora praticamente nem existia. Ele só tinha visto ela uma vez, no dia em que se mudou. Passou o dia, ele chegou em casa e lá havia um bilhete na sua porta. No bilhete estava escrito: você me deve uma rosa e você não pode pagar por ela. Ele disse que se cagou de medo quando leu o bilhete e na hora já escreveu um bilhetinho pedindo desculpas para a senhora, mas não adiantou. No dia seguinte, havia outro bilhete em sua porta. Você me deve uma rosa e você não pode pagar por ela. Porra, nessa noite ele nem dormiu tal, escreveu outro bilhete, foi trabalhar. Na terceira noite ele voltou para casa e não tinha bilhete nenhum lá. E ele estava com muito medo. Na terceira noite, essa era a terceira noite após o corrido, ele já não conseguia mais dormir, ele estava muito nervoso. E aí ele acabou que ele só foi dormir bem tarde. Então quando eram umas 2 horas da manhã, ele apagou a luz do abajur para tentar dormir. E assim que ele apagou a luz do abajur, ele escutou:
dentro do seu quarto. Ele disse que não queria acender a luz de medo, que era só um miado, mas ele sentia algo estranho, era uma coisa ruim. E que não tinha como ter nenhum animal naquele quarto. Ele estava lá dentro por horas, não tinha como ter um animal dentro do quarto. Então ele, com medo, ele finalmente acendeu a luz do abajur. E quando ele acendeu isso, o que ele viu? Em frente à sua cama, tinha uma criatura negra, magra, com formato de gato, meio humano. E a criatura abriu a boca e disse: "Você me deve uma rosa, e você não pode pagar por ela. Você me deve uma rosa, e você não pode pagar por ela." Ele disse que só lembra que ele fez xixi nas calças e desmaiou. No outro dia, como mágica, as coisas dele estavam do lado de fora do quarto, empacotadas. Ele disse que nunca quis entender o que aconteceu, ele só pegou as suas malas e foi embora. E nunca mais voltou. Será que não era um lobisomem? Eu nunca ouvi falar de meio gato, meio humano. Se você já ouviu falar, me conta e não me perto de mim. Nunca. Por hoje é só, meus amiguinhos. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo que a gente responde e Já tem mais.